Não adianta saber, é preciso viver, ter a experiência, passar pela experiência para que você realmente mude, transforme a sua realidade. O que você anda fazendo com você mesmo, que as coisas provavelmente estão um pouco estagnadas, você talvez esteja passando por alguma dificuldade, alguma angústia, algum medo, alguma necessidade, sente falta de algo, ou simplesmente perceba que parece que a sua vida está estagnada, que as coisas não estão crescendo ou evoluindo como você gostaria. Lembra que a primeira pergunta que eu fiz foi: o que você está fazendo com você mesmo? Que as coisas não andam, não crescem, não evoluem. No vídeo de hoje eu quero falar de um caso de consultório, que é um exemplo de tantos outros que chegam com algumas questões muito parecidas com essa. E o que a gente fez foi olhar para a vida travada, para as coisas que não estavam fluindo como essa pessoa gostaria. Ela gostaria de retomar o trabalho dela como terapeuta, ela gostaria de recomeçar, porque ela tinha dado um tempo em função de outras prioridades, e agora ela estava precisando retomar. Só que as coisas estão paradas, não andam. E ela chegou com essa questão para mim: Kátia, como é que eu faço para retomar? E eu sei que o primeiro passo é olhar para dentro, é me reconectar comigo mesma para que eu possa, então, me conectar com clientes, com pessoas, com oportunidades que a vida pode me dar. Então, ela já tinha uma consciência de que o primeiro passo era olhar para ela para que depois ela pudesse ter algum resultado diferente. E quando nós entramos no campo, fomos constelar a situação, eu coloquei mãe, pai, os bonequinhos aqui representando, ela. E aqui eu coloquei as sobrecargas, porque conforme a gente foi conversando, ela me contou que ela tomava conta de tudo, que ela resolvia as pendências da família. Se eu não me engano, a mãe já não estava mais viva, mas ela sempre foi a pessoa que tomou conta de tudo, da casa, ajudou a cuidar da irmã quando a irmã era pequena, estava envolvida com algumas situações do pai, que estava precisando, estava demandando das filhas, mas a outra filha, como morava mais longe, não podia ajudar, então ficava tudo por conta dela. E aí eu fui percebendo na fala dela, em vários pontos que ela trouxe, que ela é aquela pessoa que toma conta de tudo, de todos mesmo, menos de si mesma. E aí a gente foi para campo para saber se o que ela me trouxe realmente é ou se havia algo mais oculto. Ela não me falou nada a respeito da questão da sobrecarga, tipo, isso é uma coisa que me incomoda. Para ela era uma coisa tão normal se sobrecarregar de muitas coisas para fazer e não cuidar dela mesma, que ela nem trouxe isso como uma questão para ser resolvida. A questão para ser resolvida era: as coisas não andam, estão travadas para mim. E geralmente, quando a pessoa traz esse tipo de situação para ser olhada, para ser trabalhada em terapia, é porque ela tá fazendo tudo para todo mundo, menos para ela mesma. E às vezes ela até acha que faz as coisas por si, mas quando a gente vai aprofundar ou quando a gente vai para campo, aí a gente vê o que tá acontecendo ocultamente, que nem a pessoa percebe, que ela mesma se coloca em algum lugar ou em alguns lugares onde ela deixa de olhar para a pessoa mais importante da vida dela, que é ela mesma. Neste caso aqui, o que eu lembro, né, porque eu também não gosto de entrar tão a fundo para não expor tanto a vida dos clientes, mas o que eu lembro dessa situação aqui é que ela olhava para todos, mais ou menos o que está configurado aqui, como se ela tivesse que olhar para todo mundo. Essa era a sensação que ela tinha. Lembrando que quando eu faço o processo, as pessoas não sabem o que significam os bonecos. Eu anoto num papel que esse aqui, por exemplo, é o pai, esse aqui é a mãe, esse aqui é a sobrecarga e esse aqui é ela. Mas ela não sabe. Eu deixo oculto e só revelo no final para que a gente sinta o movimento do campo sem que a pessoa tente manipular nada. E aí ela me disse: parece que esse aqui tem que cuidar de todo mundo. E aí eu pedi para ela qual dos três chamava mais atenção, ou melhor, qual dos 4 aqui chamava mais atenção dela, porque ela não sabia que essa aqui era ela, né? E aí ela me falou desse aqui. E eu falei: então me fala um pouquinho desse representante que tá te chamando mais atenção. E aí ela começou a me falar que esse aqui parece que ele se sentia bem aqui, que ele era muito acolhido, que é como se aqui fosse uma zona de segurança. E aí eu perguntei com quem esse aqui se conectava mais. Com esse aqui. E todo o processo foi se desenrolando para mostrar que ela precisava aprender a olhar para si. Agora veja, lembra que eu falei antes? Esse bonequinho aqui era a zona de segurança. No caso dela, depois que a gente foi
percebendo todos os movimentos de campo e foi fazendo as reflexões, ficou muito claro que estar nesse lugar de se sobrecarregar e cuidar de todo mundo era o lugar onde ela se sentia segura. Mas, ao mesmo tempo, o trabalho todo foi se movimentando, né? Eu não lembro todos os detalhes, né, gente? Porque eu não anoto os detalhes, eu só anoto a essência do que foi trabalhado para eu lembrar depois. No momento do processo terapêutico, eu recebo muita canalização, vem muita mensagem, vem muita coisa que depois eu não lembro de tudo. O que eu lembro, eu anoto e algumas coisas a pessoa leva com ela, né? De mensagem, de orientação. Mas o fato é que todo o processo mostrou que é como se ela, no lugar de se sobrecarregar, fosse cuidada, fosse olhada e se sentisse segura. Só que ela também percebeu que neste lugar é o lugar onde ela perde força, é o lugar onde ela não consegue olhar para ela mesma, é o lugar onde ela deixa as prioridades dela de lado para tomar conta das prioridades dos outros. E aí nós fizemos uma lista de várias ações e atitudes que ela poderia fazer dali para frente para começar a cuidar mais dela. Então a ideia desse vídeo de hoje é que você reflita: o que eu ando fazendo comigo mesmo que as coisas na minha vida param? Ou é uma montanha russa? Outro dia um cliente chegou com essa questão para mim: Kátia, minha vida é uma montanha russa. Ora eu tenho dinheiro, ora as coisas estão fluindo e ora eu tô lá no cheque especial, não sei nem como eu vou pagar a dívida no banco. Ora eu tenho muito cliente, a coisa tá fluindo, ora eu tô com zero, não tem nenhum cliente. E é muito brusco esse movimento de ter e não ter as coisas. E quando nós entramos no campo, aí é um outro caso, né? Mas que eu lembrei agora, tinha uma questão de morte, de o avô, se eu não me engano, ter sido assassinado, o pai da mãe, neste caso, né? E ele tá muito identificado de alguma forma com essa situação de morte, onde ele não conseguia dar vida para os projetos. Era como se tudo que ele fosse dar vida, ele tivesse que deixar morrer. Por quê? Porque a morte do avô foi muito traumática na família. E as pessoas quiseram excluir essa história. Então não se falava no assunto, mal se tocava na história que o avô sofreu, viveu. Nem ele sabia direito o que aconteceu, só sabia que o avô tinha sido assassinado antes dele nascer, inclusive, e que a mãe dele, quando comentava, doía para ela falar na história, então ela nunca falava. Era uma situação que tentaram tirar, excluir, não ressignificar. Antigamente se tratava assim, histórias muito traumáticas, dores muito profundas, se tentava excluir da vida da família. Só que tudo que a gente exclui ganha força. Lei do pertencimento. Tudo faz parte. Então, quando eu acolho essa história, quando eu dou um lugar no meu coração para isto, eu consigo ficar em paz com tudo que foi e eu consigo olhar para a morte de um novo jeito, ou seja, de um jeito em que eu vejo a naturalidade daquilo que é. Porque a única certeza que nós temos nessa vida é que um dia a gente vai partir desse mundo. A gente não vai ficar aqui para sempre. E é engraçado porque algumas culturas tratam a morte como um momento de libertação e comemoram. Tem até festa. No México tem a festa dos mortos. Então existem algumas culturas que inclusive festejam a passagem porque é um momento de libertação do espírito. Enquanto outras comemoram o nascimento, sendo que o nascimento é o momento em que a alma aprisiona no corpo. Então, são pensamentos e culturas diferentes, mas que mostram em que lugar a gente está diante das situações que se apresentam. Em que lugar você se coloca diante da vida e, principalmente, quais são os aprisionamentos que hoje te fazem ficar dentro de uma gaiola onde você não consegue sair para viver. E aí imagine que cada grade, cada espaço dessa gaiola é algo que te aprisiona cada vez mais ali dentro. É como se muitas vezes você tivesse a chave para abrir essa gaiola, porque você tem todos os recursos que precisa dentro de si, só que como não reconhece, você olha para a chave e você continua ou prefere ficar ali preso, porque ali é a sua zona de segurança. Que era o caso dessa cliente. Estar nesse lugar de sempre se sobrecarregar com as coisas e não cuidar de si, fazia com que ela se sentisse segura, mas era uma grande ilusão. Porque aí coisas que eram essenciais na vida dela não aconteciam, não fluíam. E embora ela tivesse tido alguns resultados como terapeuta, no outro trabalho que ela exerce, ela flui, vai bem, ela sente uma angústia constante, ela tá com algumas questões pessoais bem profundas para resolver e ela não tá conseguindo sozinha. É meio que ela se engaiolou na ideia de se manter naquele lugar de sobrecarga. E isso não vai fazer com que ela avance,
com que ela cresça na própria vida. Até veio uma mensagem para ela no final, quando a gente estava finalizando o processo, que depois eu até pedi licença para anotar, porque eu achei incrível o que veio para ela, e que eu anotei aqui para trazer para você como uma mensagem para você levar também, se você se identifica com algo que eu trouxe aqui hoje. Se você é aquela pessoa que é o resolvedor de tudo, que acha que é só você que sabe como fazer, se você se coloca naquele lugar em que você acha que é só com você que as coisas funcionam, que você tem que fazer tudo e não abre espaço para que as outras pessoas também contribuam, essa mensagem vai fazer muito sentido. O que veio para ela foi o seguinte: o lugar de receber é o lugar onde a gente deixa de ser forte o tempo todo. Porque sim, você tem as suas fragilidades, você tem as suas vulnerabilidades, você tem as suas questões também. Você não tem que ser forte o tempo todo. Mas às vezes, dependendo da situação da família, dependendo do que acontece, se eu não me engano, no caso dela, a mãe faleceu cedo, ela teve que ajudar a cuidar da irmã, teve que ajudar o pai. Então, é toda uma situação que meio que colocou ela nesse lugar. Só que hoje a irmã já é adulta, ela já tem a vida dela, filho, família, e agora as coisas são diferentes. Mas ela continua naquele lugar em que ela tem que resolver as coisas da irmã. Até hoje, mesmo a irmã sendo adulta, tendo a família dela, ela tendo a família também, ela continua naquele lugar, tentando fazer tudo, tentando resolver tudo para ver se consegue ter alguma recompensa por aquilo que ela já fez lá atrás. Então, todo o movimento que fizemos foi de ela tomar consciência que ela já cumpriu com a parte dela. Chega, ela não precisa mais tomar conta de ninguém. Cada um é adulto e pode cuidar de si. Agora, a responsabilidade dela maior é com o próprio filho pequeno que ela tem e que precisa dela. Mas que parece que ela não tem tanto espaço para o filho porque tem que estar sempre envolvida com alguma questão de família. E tem que ser forte, não pode ser frágil. Então, quando ela veio para o atendimento, ela falou que ela estava vencendo uma barreira, porque até então ela achava que conseguia resolver tudo sozinha. E aí ela viu que não conseguia. O lugar de receber é o lugar onde a gente fica presente para viver uma vida mais leve. Como é que eu vou ter uma vida leve se eu não estou cuidando de mim? Se eu não me proponho a olhar para a pessoa mais importante da minha vida em primeiro lugar? E lembrando que cuidar de si em primeiro lugar não é egoísmo, é ser consciente de que você só pode dar aquilo que tem. Inclusive é algo que eu compartilho no Cuide-se, no meu livro. Não sei se você já tem o Cuide-se, se você não tem, recomendo que você adquira. Vou pedir para o nosso videomaker colocar aqui embaixo o link para você adquirir, ou você pode procurar pelo livro na Amazon, que também tem, na Editora Luz da Serra, no site da editora, né? Você consegue adquirir. Inclusive, a editora estava com uma condição bem especial nesses últimos dias, não sei se está ainda. Então, aproveite se você ainda não adquiriu o Cuide-se. Justamente porque há tempos que eu atendo no consultório e eu acabo vendo sempre algumas questões muito parecidas em muitas pessoas. Hoje em dia, eu atendo muito terapeutas, né? Você deve imaginar, porque eu trabalho muito com os terapeutas. Então, muitos me procuram para ter uma orientação, porque todo terapeuta também precisa ter um terapeuta, né? A gente também precisa continuar os nossos processos para que a gente se nutra e possa contribuir com as pessoas. Então eu sempre digo, o terapeuta nunca vai ter a vida perfeita e resolvida, nem tem que ter, porque você só vai ter conteúdo interno para contribuir se você passar pelos seus processos. Você só vai entender a dor do outro se você vivenciar algumas dores. Então é impossível você conseguir contribuir com as pessoas se você acha que a sua vida tá perfeita, tá tudo certo, tá tudo resolvido. Quando você tá nesse lugar, você tá num lugar de arrogância, inclusive, porque a vida não para. Ela anda, ela é movimento. Então não dá para pensar que você já resolveu tudo, então agora eu vou ajudar as pessoas. Não, não é assim. Se você se propõe a ser um terapeuta, você precisa fazer as suas reformas constantes, as suas reformas íntimas, constantemente. Porque quanto mais você faz o seu movimento interno, mais você se nutre para contribuir com a vida de outras pessoas. E aí sim, você pode dar aquilo que tem. Senão você quer dar aquilo que nem tem. Você não alimentou internamente, você não está bem com você mesmo, coisas na sua vida estão estagnadas, não estão legais e você tá ali tentando forçar, orientar outras pessoas, mas sem conteúdo interno. Não faz sentido. Então, este foi um caso muito específico, muito interessante de fazer uma reflexão, por isso que eu vim aqui hoje trazer para você essa orientação. E para finalizar, a mensagem que veio também foi: o peso de carregar o mundo nas costas nunca vai te fazer avançar. Quem disse que é você que tem que tomar conta de tudo? Quem disse? Você disse para você. Por uma necessidade, talvez lá atrás você tenha que ter tido a responsabilidade de cuidar de muitas coisas. Eu passei por isso também, gente. Quando os meus pais se separaram, alguns anos depois, meus pais se separaram, eu tinha 3 para 4 anos. Depois a minha mãe teve um outro relacionamento, 1 ano, 2 depois ela teve um outro relacionamento, acabou engravidando da minha irmã, eu tinha 7 anos.
quando a minha irmã nasceu, e eu virei mãe da minha irmã em casa. E depois meio que virei mãe da minha mãe, querendo tomar conta de tudo, achando que só eu sabia. Que extrema arrogância, né? Eu sei o caminho, eu sei como fazer. E aí eu tava sempre sobrecarregada. Minha vida profissional não andava, as coisas não fluíam, tudo estagnava, eu vivia tal da montanha-russa, ora tinha grana, ora não tinha, ora tinha cliente, ora não tinha. Quando eu comecei na terapia, eu ainda estava muito nessa postura, porque eu ainda não conhecia o que eu sei hoje. Então eu achava que eu podia tomar conta de tudo. Nessa mesma época, meu pai teve também doente, aí eu achava que eu tinha que resolver tudo para ele. A gente acabou até tendo um conflito, aí depois retomamos, eu voltei pro meu lugar de pequena, entendendo que eu não tinha o que dar, até porque ele é meu pai, quem tem que me dar é ele, no sentido de eu estar disponível para receber o que ele tem para me dar. Porque aqui também nós temos que tomar um pouco de cuidado. Não é exigir o que o outro não tem, é receber e tomar o que ele tem para me dar. Porque também a gente adora entrar no julgamento, né? Nossa sociedade criou uma cultura, um condicionamento de que pais são vilões e filhos são vítimas. Se você não teve o carinho dos seus pais, você é uma vítima de uma história ruim. Quem disse? E você acha mesmo que aquelas propagandas bonitas de margarina são reais, gente? De família feliz na mesa. Olha, eu já atendi milhares de pessoas. Eu não conheço uma história da propaganda de margarina, gente. Nenhuma, tá? Até mesmo histórias em que as pessoas me trazem a ideia de que, eu me dou bem com meu pai, com a minha mãe. Esses são os casos mais complicados, porque a pessoa tá totalmente iludida, tá num lugar em que ela acha que tudo tá perfeito e na verdade não, tá tudo uma desordem. Esse lugar de sobrecarga é um lugar que nunca vai te levar longe, é um lugar que você sempre vai se sentir em falta de algo. Por quê? Porque você não está cuidando de você. E também tem casos em que a pessoa está nessa postura de querer resolver tudo para todo mundo e ela está sempre endividada. Por quê? Dívida financeira mostra que a pessoa está se sentindo em dívida com a vida. Dinheiro é uma energia. Quando eu paro de me sentir em dívida com a vida, eu não me endivido mais, não é? Eu não preciso mais estar nesse lugar de endividamento se eu me sinto preenchida de vida. E claro, cada caso é um caso, eu tô falando de forma bem generalizada, mas geralmente, quando as pessoas trazem esse tema para trabalhar, há questões relacionadas ao posicionamento dela com relação aos pais. Ela tá ali, igual uma criança, esperando receber mais, e aí precisa ser um adulto, ir para a vida, se posicionar como alguém que não precisa mais nada. Tudo que você recebeu na sua infância, na sua adolescência, foi o possível na condição que se tinha. Chega de reivindicar, chega de esperar receber mais, porque você não vai ganhar mais. Você já é um adulto, agora você pode caminhar sobre as próprias pernas, pode cuidar de si, tem recurso para isso, tem conhecimento para isso. E lá atrás nossos pais nem tinham isso, né? Eu sempre falo. Nossos pais não tinham condições, conhecimento e recursos como nós temos hoje. Então, é meio que um descaso nosso querer que eles façam o que a gente gostaria que eles fizessem, sendo que a realidade deles era totalmente diferente da nossa. Eles passaram muitas vezes por uns perrengues muito pior que nós. E muito do que eles passaram não foi transmitido para nós. Nós fomos muito poupados de muita coisa. Eu não sei você, mas a história dos meus pais foi uma história muito difícil. Eles passaram fome quase, passaram necessidade. Já contei em outros vídeos que um dia o meu pai me falou que ele ia para a escola de pé no chão, que ele não tinha um calçado para usar um chinelo para ir para a escola. Eu nunca precisei passar por isso, nunca. Inclusive, esse foi um dos dias mais emocionantes de conversa que eu tive com ele. Eu agradeci imensamente a ele, porque ele e a minha mãe nunca me deixaram ir para a escola de pé no chão. Entende que às vezes aquilo que você espera do seu pai e da sua mãe, eles também não tiveram? Eles não têm como te dar o que eles não tiveram. Então, para de cobrar e de se cobrar. Solta isso, libera toda essa dor. Deixa no passado o que é do passado, porque a vida só acontece agora. Ela não acontece no futuro e ela não acontece no passado. Mas se você insiste em olhar pelo retrovisor do seu carro, você vai bater. Eu gosto de dizer que a vida é como um carro. Se você passa o tempo todo tentando dirigir o seu carro, só que olhando pelo retrovisor, ou seja, olhando para o passado, você vai bater. O carro vai desgovernar, não vai dar certo. E veja, você tem um para-brisa gigante na sua frente, onde você tem uma imensidão de possibilidades para enxergar, para saber o caminho, para ter uma direção, para saber para que lado dobra, mas você insiste em olhar para cá. Compara o tamanho do retrovisor e do espelhinho com o para-brisas. As possibilidades, elas estão no hoje, no agora.
para que você enxergue elas e possa ter um futuro melhor. E o lugar de receber é o lugar onde você se coloca disponível para isso, tendo certeza de que tudo está disponível. E sempre com aquela sensação de esperar pelo melhor, não pelo pior. Espere pelo melhor, faça a sua parte, se movimente. Lembra sempre que a vida está de braços abertos te esperando, cheia de possibilidades. Mas você precisa se entregar para isso, estar inteiro, viver, curtir, se divertir. Você não está aqui para sofrer. Desculpa, mas eu não acredito nisso. Essa coisa que as religiões impregnaram na cabeça das pessoas, que a gente está aqui para sofrer, de que Jesus morreu na cruz por nós. Caramba, gente, eu não acredito nisso. Jesus, na sua bondade, com seu coração infinito, ele não queria que a gente sofresse. Ele não quer que a gente sofra. E ele dizia que Deus está no meio de nós. Aonde está Deus? No nosso coração. Abre seu coração. Deixa a vida acontecer. Deixa a vida se expandir tudo que ela pode. Deixa ela te mostrar as possibilidades. Esteja aberto. Para de querer controlar tudo. Solta. Seja livre. Seja você. E para de querer carregar o mundo nas costas, porque você não vai conseguir chegar muito longe, não. Ninguém aguenta carregar todo esse peso e ainda achar que dá conta de carregar o peso dos outros, o seu, e prospectar, performar na vida. Impossível, tá bom? E se você se identificou com o que eu falei, ou você sente que precisa dar uma alinhada na sua energia, na sua frequência, naquilo que você quer para si, para sua vida, eu já estou organizando os atendimentos especiais de final de ano. Pega os nossos contatos aqui e já fala conosco para agendar suas sessões de alinhamento de final de ano, de início de ano, para que eu possa te orientar e a gente possa sentir o que realmente está alinhado com o seu próximo ano, com o seu 2025 e com tudo que a vida tem disponível para você. Porque eu sei que você sabe que você pode mais, que você merece mais. Mas será que você está alinhado com tudo aquilo que está disponível para você? Pega o nosso contato e já agenda suas sessões o quanto antes para que a gente possa olhar profundamente para aquilo que te trava e para tudo aquilo que você pode ser e viver no próximo ano. Combinado? Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.